seria a relação de custo de entrada versus custo de CMV final no prato? É sobre essa e outras dúvidas que a gente vai falar aqui com o Carson, da Vila Camarão. Carson, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, tá? Carson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Vila Camarão. Legal. Cara, a Vila, nós estamos fazendo 10 anos no ano que vem, então a gente é uma empresa relativamente nova, né? Nós somos uma empresa especialista em camarão e com foco em food service. Então a gente só vende camarão e só para bares e restaurantes. Hoje a gente está sediado em Salvador, mas a gente tem operação em 9 estados, atendendo desses 9 outros 6, então um total de 15 estados. O trabalho da Vila hoje é um trabalho muito mais assim consultivo do que em si ali uma venda de uma proteína, de um commodity. Por que isso, Carlson? Porque camarão é uma proteína que remete muita insegurança ainda. Segurança de um fornecedor sério quanto ao abastecimento, um fornecimento com regularidade de preço, e uma proteína segura para a operação. Então hoje a Vila ela se preocupa muito com selos e certificados, então hoje a gente, além de ISO, além de CIF, a gente tem o ISO 22000, que passa muita segurança quanto à qualidade produtiva. A gente tem NSF, que seria aí um ISO americano, algumas contas globais exigem da gente. A gente tem BAP, que é um selo internacional de melhores práticas de agricultura, né, totalmente focado em sustentabilidade. Então, quanto à segurança, a gente trabalha com esse pilar muito forte. Quando olha da insegurança de praticidade da operação, a Vila hoje ela trabalha com camarão, né, que hoje é o nosso, a maior parcela de venda hoje é o camarão cozido, que é um camarão com congelamento IQF, inclusive, que ele, para a operação, ele se torna muito prático e seguro. Então você só descongela o que você vai usar, porque ele é congelado individualmente, e o cozido ele já vai para quase que para a finalização do prato. Então isso para quê? Para poder dar mais celeridade ao prato. E além de um custo ali sem perda de cocção, sem perda de manipulação, você tem um ganho de CMO. Então a mão de obra você não vai ter aquela perda de tempo ali na operação. Então, assim, a gente trabalha muito próximo do restaurante, ajudando com a expertise na proteína para poder ir para o cardápio com preço acessível e fazer com que o consumo seja cada vez maior. Então, isso é um pouco da vida para poder todo mundo conhecer um pouco mais. Muito legal. E questão dos bastidores, vou falar um pouquinho da nossa pergunta inicial lá. Como que o aumento do custo dos insumos, energia, logística afeta esse chamado CMV final de um prato servido? Eu acho que isso é um desafio, não só para o food, né? Não só para acho que a inflação tem corroído o custo, o CMV, o custo da mercadoria vendida de todos os segmentos. Falando do food, eu acho que cabe ao empresário, ao empreendedor, ele ter uma visão mais de médio e longo prazo e ter uma criatividade dentro da operação para poder reduzir o impacto dessa inflação. Carlson, como assim? Cada vez que ele pega produto, muita gente fala de CMV, mas o custo da mão de obra, por exemplo, é algo que pesa muito. Então, se você tem insumos que te tragam menos processo para a operação, você consegue reduzir mão de obra. Então isso faz com que a tua conta, você consiga ainda continuar vendendo a um preço acessível, com uma margem boa. Então a outra frente que é importante, e aí quando eu falo da visão de médio e longo prazo, é investimento em tecnologia, seja em tecnologia de atendimento, seja em tecnologia dentro da operação. Então tem alguns fóruns como o da Rational, por exemplo, sem querer fazer aqui um jabá, mas assim, tem uma visão de ser mais caro, mas a produtividade que ele entrega e a padronização faz com que você ganhe escala, você ou continue escala com menos mão de obra, né, para poder você conseguir equilibrar a conta no final de CMV mais CMO e ter um preço, acessível. Uma outra coisa que é legal é, de fato, você, desenhar processos dentro do food service, dentro da operação, para que você seja inteligente quanto a pré-preparo, quanto a hora de pico das operações, para poder você ter uma fluidez maior, né, sem perder qualidade. Então, assim, eu acho que ter produtos que ajudem na operação, não só olhar a mercadoria vendida, e sim o todo, o operacional, cara, e processos, né, ajuda muito na conta. Então, falando da Vila Camarão, repito, o camarão cozido da gente, ele, cara, você não tem trabalho nenhum. E ele tem uma versatilidade muito grande. Então, o camarão tem um apelo muito grande, todo mundo deseja, gosta, né? Alguns só pensam em camarão no momento aspiracional de evento, né, comemorativo. E quem coloca no dia a dia se diferencia.
né, e o valor percebido é muito grande. Então se você usa ali como é que se diz? Se você usa de uma inteligência, de uma criatividade, junto com insumos que você já tem, por exemplo, eu já vendo o estrogonofe bovino. Cara, a base vai ser a mesma. Cara, o camarão cozido você só faz acrescentar, inclusive na finalização do prato. Então você tem um estrogonofe, um bobó de camarão, por exemplo, com um preço muito bom, custo muito bom e que você vai ter um valor percebido também muito maior para a sua marca, para o seu estabelecimento. Então acho que tem que ter respondendo sua pergunta, não, tem que ter um equilíbrio e uma inteligência de, cara, tecnologia com máquina que ajuda a produtividade, produtos o mais pronto possível para poder ter menos mão de obra, até e ser mais rápido, para poder você conseguir equilibrar isso e não ter que repassar no cardápio. Carlos, eu queria entrar um pouco mais a fundo nessa essa questão que você falou desse planejamento todo, né? A gente fala quando a gente planeja um cardápio, a gente tem que se preocupar com o controle de estoque, combate ao desperdício também é um ponto Muito importante, importante. né? Como que tudo esses elementos influenciam nesse equilíbrio, né? Para esse custo final chegar perto do que o empreendedor deseja? É, é Acho que cada caso é um caso, né. Se você está falando de uma rede que já tem um certo tempo e tem um histórico de consumo, né, quanto mais você se antecipa e tem parcerias que você consegue desenhar um fornecimento por mais tempo, você consegue se antever a alguns picos de preço e assim por diante. Quem fica no mês a mês comprando e negociando, cara, vai ter que seguir uma flutuação do mercado. Se você consegue se antecipar com seus em vez de ter fornecedor, ter parceiros e construir parcerias em que o fornecedor ele não olha para o mês, nem para 2 meses, sim para o ano, para o semestre, você consegue ter uma previsibilidade de custo muito melhor, né. Isso é um ponto. O outro é, você só vai colocar dentro do seu negócio o que você de fato tem a sua necessidade para consumir. Porque se falta é ruim, mas se você também tem muito é ruim para o caixa, falando em eficiência, que é o tema aqui quanto à redução de custos. Então eu diria que dentre outras coisas, como eu falei na resposta anterior, né, que busca mais ali uma redução de custo, você ter parcerias com fornecedores e fornecedores que você fecha negociações de médio e longo prazo, te dá uma previsibilidade muito grande para que você tenha uma previsibilidade de CMV no prato. Se você tem uma boa gestão de estoque, né, para poder você não ter caixa parado ali, você também ajuda muito na sua conta. Então, juntando um pouco as 2 perguntas, você tem que saber lidar com todas as frentes para poder ter custo baixo e saber comprar bem. E comprar bem não é comprar somente, barato, é comprar com previsibilidade, na quantidade correta, para poder na última linha lá o negócio fechar, né. Está se falando muito, Carlos, da questão da automação de processos, né? Uso de inteligência artificial. Como que tudo isso pode contribuir para prever essas flutuações de preços e otimizar esse processo de compras? Eu vou juntar a sua eu não sou nenhum expert em tecnologia, tá, nem em inteligência artificial, mas de fato hoje é uma realidade. Quem não usar hoje você vai apanhar bastante. Eu vou responder sua pergunta em 2 frentes. Uma tecnologia quanto à máquina, né, quanto à eficiência você vê cada vez mais cozinhas menores e com mais máquina, né, você garante a turma tem enxugado mais o cardápio para poder você ter agilidade nos pratos ali, cara, e muita máquina envolvida, sem perder o sensorial, claro. Então acho que tecnologia para mim, acho que esse é um ponto. Falando de inteligência artificial, ele é legal para quem tem um histórico, de consumo, de compra, de venda, porque a inteligência artificial te ajuda muito a entender sazonalidade, entender, cara, o que é que aquela proteína ou aqueles insumos tá sofrendo quanto a fatores macroeconômicos, como o dólar, e consegue te antecipar isso tudo para que você entenda, velho, se eu não me antecipar com essa negociação aqui, daqui a 6 meses isso aqui tende a estar um preço maior. Ou eu vou ter problema de achar. Então, se você usa um histórico que você tem, né, de uma sazonal que você tem dentro de casa, e se você usa, inteligência artificial para cruzar isso com os fatores externos, né, macroeconômicos, cara, ele vai te dar ali um caminho ali para você errar menos quando olha planejamento. Então eu diria que dessas 2 formas, acho que você já sai na frente de vários concorrentes e minimiza muito impactos aí na frente.
Cássio, você que tem essa experiência em toda essa cadeia, né, de produção e diferenciação com o teu cliente final, queria que você falasse um pouquinho de estratégias, né, de para tornar o setor de refeições coletivas menos vulnerável às variações de preço e alta dos insumos alimentares. Uma das respostas você já até É isso adiantou, que eu que é essa parceria de médio e longo prazo, né, você fazer contratos e ter previsibilidade, né, de compras. Esse é um dos caminhos, você teria outros caminhos para sugerir para quem está acompanhando a gente? eu acho que todo consumidor ele está mais exigente, né, assim, de quanto à experiência, quanto a não só o produto em si, não só o commodity, mas outras frentes. Então acho que se você leva a tecnologia para dentro dos contratos, para a experiência ser melhor, seja totem, seja você escolher o teu prato para o dia seguinte, seja você, ter uma visibilidade do que vai ser servido para poder você já chegar direcionando, acho que isso tudo não é produto, mas é experiência e isso tudo ajuda, né. Eh o outro ponto é falando em refeição coletiva, tá, tá todo mundo acostumado e esperando ali muito o feijão com arroz. E tem muitos outros produtos e insumos que você pode surpreender a experiência daquele contrato, daquele cliente, com um pouco mais de criatividade. Então o camarão é um deles. Se você faz existe pratos de camarão e pratos com camarão. Então se você bota, por exemplo, o camarão no yakisoba misto, se você bota o camarão no baião de 2, então são coisas que você consegue equilibrar CMV e surpreender muito na experiência. Isso faz com que a empresa de gestão coletiva, ela consiga talvez subir ticket médio numa renovação, reter alguns contratos, então acho que isso é um ponto. O outro se você fecha acordos, de médio e longo prazo, repetindo e reforçando, você além de ter previsibilidade, você não vai precisar se estocar, você vai só abastecer o que você precisa. E isso é uma conta que, às vezes, o custo financeiro, ele compensa muito um possível custo de preço, se você tivesse ali no nível de flutuação, de negociações mais transacionais. Então eu acho que não tem uma fórmula mágica, acho que você tem que atuar em várias frentes, né, seja melhorando sua experiência para poder o valor percebido ser maior, você ter parceiros de médio e longo prazo, você ser criativo para poder estar surpreendendo ali com alguns insumos. Tem outro ponto que é legal, tem algumas indústrias e marcas que, cara, já tem ali produtos que ajudam muito na operação quanto à produtividade e praticidade. Então tem marcas que têm purê de batata em pó. Que, cara, você não precisa fazer aquele processo inteiro, você de forma saudável e segura, né. Eh molho de tomate também em pó, né, liofilizados. Então, tem sim se você ficar olhando para o mesmo, cara, você vai estar ali tendo o feijão de arroz com sempre e tendo um custo operacional para poder fazer. Se você sai um pouco e olha inovação, olha experiência, olha produtos que estão mais, já, pré-preparados, você tem um ganho muito grande de eficiência com menos mão de obra e surpreendendo também no sensorial. Então acho que tem que olhar um pouco de tudo para poder ser eficiente na última linha e satisfazer o cliente, que é o mais importante. Carlson, muitíssimo obrigado aqui pelo bate-papo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Eu agradeço você também que esteve presente aqui com a gente nesse Habercast. A gente falou aqui com o Carlson da Vila Camarão. E se você gostou desse episódio, dá um curtir aqui pra gente, compartilha com mais gente e também avisar para você que a gente tem vários outros episódios com temas muito interessantes como esse aqui no nosso canal da Aberc. Então, fique ligado e também espero vocês também numa próxima oportunidade. A gente se vê lá.